Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma dica de informática para concurso, ok? Dessa vez, iremos abordar aqui o seguinte tema. Falaremos, então, sobre hardware, dispositivo de armazenamento e memória. Lembrando que essas dicas também estão da banca do IDECAM, ok? E claro, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ative o sininho, que é muito importante. Assim você receberá uma notificação toda vez que um novo vídeo estiver disponível, ok? Vamos lá. Essa dica será muito importante que você anote todos os passos. Já aproveita, pega aí papel e caneta, não deixe passar nada dessa dica aqui que será de extrema importância para a sua banca aí, ok? Vamos lá então, eu vou compartilhar minha tela com você para que fique fácil essa nossa comunicação, ok? Porque muitas vezes só de eu falar aqui você não vai conseguir associar aquilo de fato que eu estou ali tentando mostrar. Então eu compartilhando a minha tela com você vai ficar mais fácil ainda, eu garanto, para você anotar essa dica. Vamos lá? Seguimos aqui então, hardware, dispositivo de armazenamento e memória. Dispositivo de armazenamento. Quando falamos de dispositivo de armazenamento de dados, falamos de memórias, ou seja, estamos falando de memórias. São as memórias que armazenam todos os dados do computador. Por exemplo, olha só, eu deixei aqui alguns itens já selecionados para que você possa entender um pouquinho sobre o que de fato são esses dispositivos de armazenamento. Anota todos esses já que estão marcados aí, com os marcadores, com os pontinhos. A marca aí, no caso, o HD, disco rígido, pendrive, SSD, CD, DVD. E aí eu vou voltar aqui para a minha tela, que eu quero explicar um pouquinho sobre isso, para deixar bem detalhado para vocês. O seguinte, quando se fala de um dispositivo de armazenamento, eu quero que você primeiro aprenda a separar o que é essa palavra hardware, antes de tudo. O hardware, eu não consigo pensar, mas o que é hardware? Hardware, na verdade, para ficar de uma forma bem simples, que eu acredito aqui que vai ficar numa linguagem fácil, o hardware é tudo aquilo que você pode, por exemplo, pegar. Se você olhar para o computador e você conseguir pegar no teclado, pegar no mouse, pegar ali no monitor, no gabinete, tudo isso nós podemos considerar ali como hardware. São peças físicas que nós podemos ali pegar, tocar. Então, tudo aquilo que é hardware, que é rígido, por exemplo, ali, vamos dizer assim, é considerado ali um dispositivo de armazenamento, no caso de um hardware, ok? Voltando aqui para o nosso slide, então, nós temos, por exemplo, o HD. O HD, ele também é um disco rígido, podemos dizer assim, que a sua nomenclatura de se falar HD ou disco rígido é a mesma coisa. Pode ser que você se depare aí com a palavra aí descrito em HD, ou também disco rígido. Ambos têm a mesma função aí de fazer o seu armazenamento. Porém, entenda que isso faz parte de um hardware. Pendrive, SSD, no caso aí seria um HD SSD, um CD, um DVD, entre outros, tá? Lembre-se que é muito importante você conseguir diferenciar essas informações aí de cada dispositivo. Acredito que aqui vai ficar melhor para você entender. Essas memórias citadas anteriormente são classificadas pelas bancas, no caso aqui, né, tá? Aqui eu deixei meio que apagado, da seguinte forma. Então, como que ela é classificada pela seguinte banca, no caso do IDECAM? A banca ela vai classificar, por exemplo, ela pode colocar aí disco magnético. O que vem a ser disco magnético? Então, falando-se de disco magnético, você pode utilizar aí como HD, que é o hard disk, né, a sua nomenclatura, hard disk, disco rígido, Winchester, no caso, você pode ver essas duas nomenclaturas. Então, falou ali, você viu HD, ok, disco rígido. Se você viu HD, hard disk. Se você viu ali HD, Winchester. Então, lembre-se de anotar essa parte, que é muito importante. Falou-se de disco magnético, você já tem que se referenciar o que se trata. Não adianta nada, você vê ali disco rígido, está falando aqui embaixo a respeito de disquete, tá? Toma cuidado com isso.
Se mencionar algo sobre disco flexível, está falando especificamente sobre disquete, ok? Lembre-se, disquete, disco flexível, ou float disk, ok? Esse float disk aqui fala-se a respeito de quem? Disquete. Disquete está relacionado a quem? Disco flexível. Disco óptico. CD, que no caso a sua nomenclatura aí, que é o Compact Disc. DVD, que é o Digital Video Disc, ou seja, disco de vídeo digital. E o Blu-ray, que está tudo dentro em disco óptico. Ok? Ou seja, são de fato dispositivos que precisam passar por uma leitura, tá? É bem provável que na questão, por exemplo, deve ter ali algo a respeito falando sobre leitura, algum dispositivo de leitura. Então você vai saber que já está falando algo diretamente ali sobre o tipo de disco óptico, ok? Mas é bom sempre você analisar como um todo essa questão aí para conseguir filtrar e interpretar o máximo do que ela está te pedindo. Memória flash eletrônica sem partes móveis. Então você pode ver aqui que o que está relacionado a ela são pendrive e o SSD, Solid State Disc, disco de estado sólido, ok? Bem bacana, ela é bem diferente, tá? Do HD lá em cima, que é o magnético. Bom, vamos para algumas questões que é o que eu gosto de passar aqui com vocês. Mas antes, deixa eu voltar aqui para ver que se vocês ali, cada aluno, conseguiram entender. Faça essa anotação, o que eu te peço. Entre essa anotação aqui, eu preciso que você deixe, de fato, cada nome que está ali em negrito, por exemplo, sublinhado, você coloque a sua informação, a sua descrição específica. Por exemplo, disco magnético, HD, disco flexível, disquete, disco óptico, CD, DVD, Blu-ray, memória flash, pendrive. Então deixe isso bem detalhado, porque isso vai te ajudar, acredite, isso vai te ajudar e muito, até mesmo nas questões que nós vamos fazer agora. Então, se já vai te ajudar nessas questões, quem dirá no dia lá da sua prova, né? Então, anota, não deixe de anotar. Vamos então aqui para a primeira questão. O dispositivo de armazenamento pode ser classificado em 3 diferentes tipos. Com base em seu conhecimento sobre esse assunto, selecione a alternativa correspondente ao tipo de dispositivo de armazenamento que existem. Ok? Vamos lá? Então, de acordo com o que nós acabamos de ver agora, vamos ver se alguma dessas se enquadra nessas explicações. Por meio offline, online e híbrido, por meio físico, analógico e digital. Letra C, por meio magnético, óptico e eletrônico. Letra D, por meios voláteis, não voláteis e buff. Entre essas opções aqui, qual a alternativa correta você, caro aluno, marcou? Diante as nossas explicações anteriores. Pause a aula, marque aí e vamos verificar agora qual foi a alternativa que você marcou. Por meio magnético, óptico e eletrônico. Se nós formos voltar lá no slide, vamos voltar um pouquinho aqui. Você consegue ver que aqui ele fala sobre o magnético, o óptico, memória flash eletrônica. Então, eletrônico. Tá aí, ó. Disco magnético, óptico e eletrônico. Então, foi o que eu acabei de falar. Anota. Faça suas anotações para que você consiga responder até mesmo as nossas questões nessa dica. Próxima questão aqui, vamos falar sobre a seguinte pergunta. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente um dispositivo para armazenamento de dados. Grave bem ou faça uma interpretação bem criteriosa. Aqui está falando para você fazer o seguinte, a única que indica incorretamente. Então ele está falando assim, qual dessas opções aqui não faz parte de um dispositivo de armazenamento? Ok?
Alternativa A, USB. Alternativa B, disco rígido. Alternativa C, DVD-ROM. E alternativa D, pendrive. Ok? Faça sua anotação, marque a alternativa correta e vamos verificar qual alternativa você marcou aí. A alternativa correta para essa questão é a letra A. Por que a letra A é um dispositivo que não faz essa parte de armazenamento? Porque se você falar USB na verdade é um tipo de conexão. Ok que o pendrive ele utiliza uma entrada USB, mas você consegue entender que ele é um tipo de conexão, ele é um tipo de porta. Então, o pendrive é o tipo de dispositivo de armazenamento. O DVD-ROM é um tipo de dispositivo de armazenamento. O disco rígido é um dispositivo de armazenamento. Porém, o USB ele é apenas uma porta. É como se nós podemos dizer que ele é um serviço, tá? Então, para essa questão aqui, a resposta correta, a letra A. Seguimos adiante aqui para a nossa próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o equipamento expede dados de armazenamento. Ou seja, o que nessa questão aqui está querendo que a gente escolha essas opções aqui? Na verdade, está faltando aqui uma parte que não está aparecendo, que fala da seguinte forma: assinar a alternativa que representa corretamente o equipamento especificamente de armazenar dado, tá? Ou seja, um tipo de informação aqui, dispositivo, que ele é capaz de fazer esse armazenamento de dado, tá? Então, para a primeira opção de scanner, a letra B, hard disk, C, plotter, D, monitor, ele está querendo saber qual que dessas opções aqui corretamente é um equipamento especial de armazenar dados, ok? Faça a sua anotação e para essa questão, a alternativa correta é a letra B. Então aqui, ó, um equipamento específico para armazenar dados, ok? Então vamos lá, só para a gente poder estudar aqui um pouquinho a respeito dessa questão aqui e eu vou te explicar melhor cada um desses. Às vezes você viu essa questão aqui e não conseguiu entender o que é, por exemplo, scanner, o que é um plotter, o que é um monitor. Entre as 4 alternativas, nós temos lá a scanner. Scanner nada mais é do que um dispositivo que ele consegue ali pegar um arquivo digital e tornar ele impresso, tocar ele em um arquivo físico, né? Por exemplo, você tem ali um arquivo, você tem um documento e você quer escanear, você quer pegar aquele documento físico e quer tornar ele digital. Então, esse tipo de scanner, por exemplo, ele faz isso. Você coloca um documento em uma impressora, que ela faz esse tipo de scanner, e ela vai escanear esse documento, tirando ele do físico e passando ele para o digital. A alternativa B, que é o que eu falei com vocês sobre a nomenclatura lá no início. Lembre-se sempre de anotar, porque pode ser que vai cair ali HD, pode ser que vai cair ali hard disk ou disco rígido. No nosso caso aqui na alternativa apareceu hard disk, que é a tradução do disco rígido. Mas lembre-se que o HD, para essa questão, por exemplo, aqui, pode aparecer de diversos tipos de nome ali e você pode acabar confundindo. Então, se você conseguir gravar, vai ficar melhor. Letra C, que é o plotter. O que é o plotter? Plotter, na verdade, são impressoras de maior estrutura, onde ela consegue fazer impressões de papéis maiores, de trabalho maiores. Então, é um equipamento de impressão de grande porte, vamos dizer assim. Não é uma impressora comum de uma residência, não é impressora de estudo simples. Ela é uma impressora aí realmente de grande porte para trabalhos grandes. E a letra D, que é monitor, fica fácil. Hoje em dia acredito que todo mundo saiba aí já o que quer dizer essa parte, a última, que é monitor. Mas monitor é exatamente essa tela no qual aqui você está conseguindo ter acesso a essa dica, tá bom? Aí só lembrando, se você quer ter acesso completo às dicas, às informações ou à aula de informática, não se esqueça que nós temos 100% essa aula já para vocês aqui em nossa plataforma, tá bom? Então fique atento aí
a essas aulas que já estão disponíveis lá 100% para vocês. Seguindo adiante para as próximas perguntas. Mais uma vez, claro, aluno, não esqueça de anotar. É muito importante que você faça isso, ok? Vamos para a próxima pergunta. Antes da próxima pergunta aqui, eu vou falar um pouquinho também sobre periféricos, tá? Porque eu dividi aqui essa aula para ficar melhor e não confundir vocês, que é o dispositivo de armazenamento e memória, e também quais são os periféricos. Então, nessa mesma aula, aqui você já vai ver esses dois como completo. Olha que legal. Então, aqui já separamos para falar um pouquinho sobre periféricos, tá? Lembrando o seguinte, que essa dica aqui, ela trata-se de hardware, dispositivo de armazenamento e periféricos. Só que eu deixei a primeira parte para falar sobre dispositivo de armazenamento, no qual nós explicamos e passamos algumas questões, ok? Agora, para não ficar um conteúdo completo e muito extenso, então eu optei por dividir ele e agora vamos falar sobre a segunda parte, que é hardware e periféricos, ok? Porém, dentro desse mesmo tópico aí do seu edital, tá bom? Vem comigo então. Bom, aqui podemos verificar alguns periféricos. Eu deixei aqui já enumerado para ficar fácil para você, computador desktop, que uma forma mais fácil de a gente explicar aqui seria esse computador de mesa mesmo. Essa forma aí que eu deixei, espero que tenha ficado bem fácil e simples para que você possa ver aí a identificação de cada número. Por exemplo, número 1 é o monitor. Número 2, modem. Número 3, gabinete. Número 4, mouse. Número 5, caixa de som. Número 6, impressora. Número 7, teclado. Bom, esses são os periféricos. O que nós precisamos entender também, além dos periféricos, é saber quais periféricos são de entrada e de saída. Sendo assim, se eu colocar o próximo aqui slide, fica fácil para você conseguir identificar agora, né? Que o monitor, por exemplo, ele é um periférico saída de dado. O modem, ele é um periférico de entrada e saída de dados. Gabinete, eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mouse, ele é um periférico de entrada de dado. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Voltando aqui para minha tela, em relação ao gabinete, o gabinete muitas vezes o aluno, o usuário, ele pode acabar se confundindo e falar o seguinte, o gabinete é a estrutura, é a caixa no qual dentro dela temos alguns componentes, alguns dispositivos, tá? Alguns hardwares ali dentro. Então aquela caixa, aquela torre ali, ela é chamada de gabinete e não de CPU, tá? Então a partir de agora tenha ciência disso, saiba diferenciar. Aquela caixa ali, onde você tem aí na sua casa, geralmente ela fica na parte de baixo da mesa ou às vezes em cima, ela é chamada de gabinete e não CPU. CPU, na verdade, é o processador que se encontra dentro desse gabinete, que CPU nada mais é do que a central única de processamento, ok? Lembre-se disso, que isso aí cai muito na prova, tá? Bom, aqui separamos alguns periféricos de entrada. Teclado, mouse óptico, touchpad, trackball, joystick, mousepad, webcam, scanner. Ah, mas mousepad? Sim, mousepad eu deixei aqui para que o aluno ele possa diferenciar isso aqui, tá? É muito importante o aluno saber diferenciar mousepad aqui, porque mousepad, na verdade, ele é só o apoio do mouse, tá? Então, ele não é vamos dizer assim, um periférico nem de entrada nem de saída, ele é apenas um apoiador. Porém, é bom deixar aqui porque pode acontecer de ter uma das opções chamada mousepad e aí você acabar confundindo como se fosse o mouse mesmo. Mas, na verdade, mousepad é o local ali onde você apoia o mouse e o seu punho para que fique fácil ali a sua usabilidade durante o tempo de trabalho, ok? Próximo é os periféricos de saída. Nós temos aqui diversos tipos de monitores. O monitor, na verdade, por que ele é de saída? Porque ele transmite a informação para você, ele passa essa imagem para você, essa imagem ela sai de forma visível. Impressora jato de tinta, impressora laser, matricial, térmica,
Todas essas impressoras, elas emitem uma informação para você. Já está transmitindo algo, está saindo algo dela. Então, essas impressoras aqui, ela acaba que ela fica sendo um periférico de saída. Também mencionado aqui, impressora, saída de dados. Fica fácil olhar nessa tabela aqui, anterior, e seguir esse periférico. É muito importante que vocês tenham ciência aí sobre periférico, entrada e saída, ok? A impressora aqui, ó, a Plotter, qual eu mencionei também, pode observar pela imagem que ela é uma impressora de grande porte. Impressora 3D, caixa de som e fone de ouvido. São periféricos de saída. Anota cada um desses aqui para você conseguir entender e passe a olhar para o seu computador, o computador de outras pessoas, do seu trabalho, o que daquela sua mesa de trabalho ali, o que é periférico de entrada e saída. Passe a colocar isso no seu dia a dia. Mais adiante, o que vai confundir um pouquinho aqui agora são periféricos de entrada e saída. Sim, acredite, cara aluno, temos periféricos que fazem as duas funções, tá? Entrada e saída. Vou detalhar melhor para vocês aqui, passando nas imagens também. Então isso aqui acaba confundindo um pouquinho, mas espera aí, como que eu vou saber agora quando que ele é entrada e saída, quando que ele é de entrada, quando ele é de saída? Pausa a aula, anota, veja as imagens e passe a utilizar isso no seu ambiente de trabalho. Passe a olhar realmente, olha, na minha mesa eu vejo que tem periféricos aqui de entrada, de saída, ou periférico de entrada e saída, ou até mesmo na sua casa. Mas passe a fazer isso, passe a olhar e identificar isso no seu dia a dia. Até o dia da prova, isso vai te ajudar muito. Analisando aqui então o periférico de entrada e saída, podemos ver que nós temos aqui modem, roteador, CD, DVD, Blu-ray, temos hub, switch, temos aqui também o HD, disco rígido, o pendrive, disquete, cartão de memória, memória RAM, fax modem, placa de rede, monitor touch. Lembrando que aqui está falando de monitor, mas é monitor touchscreen, tá? Então esse touchscreen, o que quer dizer isso? Você entra com uma informação através do toque e ele vai te trazer uma informação. Então você precisa entrar com uma informação para que ele saia outra, ok? Impressora multifuncional. É aquilo que eu falei, né? Aquilo que quando você faz o scanner, você faz uma entrada de documento, ele vai escanear esse documento para você e vai colocar ali de forma digital. Ou você pode pegar aquele arquivo digital e imprimir, ele vai sair para você. Então é um dispositivo de entrada e de saída. CD é a mesma coisa, você pode pegar algum arquivo, alguma foto, colocar nesse CD, mas você pode também retirar depois desse CD ou DVD. Assim como outras funções aqui, tá? O modem, por exemplo, ele entra dados de internet e ele envia dados de internet também. Assim é o roteador, o hub e o switch, ok? Mais adiante, temos aqui, então, as nossas questões. Caso tenha ficado alguma dúvida nessa dica, pausa, volta um pouquinho e só depois você vem aqui para a parte de questões, já que você já está preparado para responder algumas, ok? Vamos lá, então. Os computadores, notebooks e desktops são combinados de hardware externo, essenciais à entrada e saída de dados. Relaciona o tipo de periféricos abaixo com sua respectiva funções. Nós temos uma tabelinha aqui A, B, C e D, com joystick, caixa de som, plotter, mesa digitalizadora. E ao lado temos também algumas alternativas que correspondem a essa primeira tabelinha. Abaixo ele pede para você colocar a sequência correta obtida no sentido de cima para baixo. Ou seja, numa sequência correta de cima para baixo, você vai colocar aí entre parênteses a letra correta. Então, vamos lá. Periférico de entrada utilizado para entrada de dados de vídeo. Periférico de entrada. Aqui, olha só, ele fala aqui, ó, periférico de entrada, periférico de saída, periférico de saída, periférico de entrada. Tá? Então, assim, você já pega aqui, ó, periférico de entrada. Aí é bom você selecionar cada um desses aqui. Joystick, o que ele é? Entrada ou saída, caixa de som, entrada ou saída, plotter, entrada ou saída e mesa digitalizadora, entrada ou saída. Nomeie cada uma dessas aqui e depois você vai para o texto ao lado. Periférico de saída, utilizado em imageamento, né? Nunca vi essa palavra aqui, imageamento. Mas no caso, periférico
de saída utilizado para imagens. Terceiro, periférico de saída utilizado na emissão de dados de áudio. Né? Então, aqui já sabe que esse terceiro texto aqui é a letra B. Essa questão aqui ficou bem fácil se você for pela eliminação. Terceira aqui é a letra B. Se você for olhar as alternativas aqui, qual que na terceira posição tem a letra B? Aí fica fácil essa questão aqui, se você for fazer dessa forma aqui. Seguimos adiante, observa aqui ó, como foi classificado cada nome, periférico de entrada, e a alternativa correta aí, que é a terceira posição, a B, ficou fácil, que é a letra C. Seguimos adiante, um computador em geral é acompanhado de alguns dispositivos. Eles são chamados de periféricos e facilitam o uso do computador por acrescentar novas funcionalidades ao mesmo. Dependendo da sua função, o periférico pode ser classificado como entrada ou de saída. Assinar a alternativa que indica somente periférico de entrada. Alternativa A, B, C e D. Você provavelmente já deve ter anotado aí quais são os periféricos de entrada e entre essas alternativas você já sabe aí qual que é a resposta correta. Pausa a aula, não segue adiante, marca a primeira alternativa correta, qual você anotou aí, e a alternativa correta é a letra C. Bom, aqui nós temos essas questões, espero que possa ter ficado aí de fácil entendimento para vocês, tá? Eu peço que mais uma vez, vocês alunos, possam anotar essas dicas aí que nós acabamos de passar. Ok? Mais uma vez eu falo que temos essa aula completa aqui em nossa plataforma, então não deixe de acessar e ter acesso completo sobre essa dica de informática e sobre esse conteúdo também. Ok? Espero que possamos ter te ajudado com essas dicas. Tenha ficado dúvida, pausa, volta um pouquinho à aula. Espero que isso aí vai servir de grande ajuda para essa prova. Um forte abraço e até a próxima aula.